Olá, meu nome é Nino Denani, eu sou magro artista já há mais de 10 anos e eu também sou um digital influencer. Bom, meus queridos amigos, eu vou contar uma coisa pra vocês que talvez fuja um pouquinho da temática do nosso canal, mas eu acho que de vez em quando é bom a gente dar uma descansada de tanto conteúdo. E eu tenho feito uns vídeos com conteúdos densos ultimamente, então eu resolvi dar uma quebrada. E quem me deu a oportunidade de dar essa quebrada foi um irmão de jornada meu, né? Um daqueles caras que eu considero pra caramba, o Fausto Ramos. Algum tempo atrás ele publicou no Caosofia, que é o canal do YouTube dele, um vídeo chamado Influencers. Na verdade ele tem um playlist muito legal que ele vai dando a opinião dele a respeito de uma série de assuntos, e esse em particular foi muito bacana porque me atinge de um jeito, né? Eu também sou influencer, né? De alguma forma eu tô aqui fazendo um canal, tenho Instagram, todas essas coisas aí que a gente acha em geral muito podre, mas a gente usa. E é sobre isso que eu quero falar rapidamente com vocês. Como é que é a vida de um mago digital influencer? E como é que é a vida pública desse mago digital influencer e seu ganha-pão? Eu quero explicar algumas coisas para vocês e espero que vocês me ouçam, vejam e conversem comigo no campo de comentários. Esse vídeo não vai ter nem anúncio, beleza? Bom, em primeiro lugar, o Fausto levantou uma coisa muito interessante que eu gosto também, gostaria de trazer para cá, que é a diferença dessas pessoas que nós chamamos de nômades digitais. Nômades digitais são pessoas que vivem exclusivamente da internet, particularmente vendendo cursos, tá? Que são essas coisas que eu em particular faço. Então eu posso me chamar e me considerar um nômade digital, né? Eu vendo cursos, eu trabalho com YouTube, trabalho com Instagram, essas coisas todas. Então a minha função, o meu trabalho não depende de uma base fixa e por isso, nômade. Tudo bem? Ele levantou uma coisa muito legal, que ele na verdade separou isso em três partes. Três tipos de nômades digitais. O primeiro é o mais basal, que é aquele que tem o grosso da pirâmide dos nômades digitais, que são pessoas que não têm conteúdo nenhum, mas de alguma forma eles têm mais conteúdo que você. O segundo são aquelas caras que também não têm conteúdo nenhum, mas eles vendem pelo ego, né? Eles acabam exacerbando tanto o ego e trabalhando tanto com a vaidade que acaba causando um pouco de inveja em você, que faz com que você compre o conteúdo dele. E o terceiro são os caras que efetivamente têm um conteúdo e trabalham isso daí dentro das plataformas digitais. Eu não vou aqui falar que eu sou do primeiro, do segundo ou do terceiro, porque na realidade eu acho que eu uso os três, tá? Mas eu quero falar para você que sim, vocês precisam tomar cuidado com uma série de coisas, principalmente com uma série de coisas que vêm falar para você que são tudo, quando na verdade não são nada. Eu não consigo falar para vocês aqui entre A, B ou C quem é tudo e quem não é nada. Mas eu quero falar para vocês uma forma que eu trabalho, porque eu acho que eu preciso ser honesto com todo mundo, né? Eu bati muito nesse martelo quando eu lancei o Hermética há um tempo atrás, que eu ia parar de fazer o que as pessoas geralmente fazem. Para vocês entenderem, existem alguns negócios na internet chamado, na maioria das vezes, de fórmula de lançamento, de fórmula 6 em 7, alguma coisa assim, e algumas personalidades nesse meio que vão falar para quem está trabalhando com conteúdo, quem está entrando no nomadismo digital, a melhor forma que ele tem que fazer. Isso não é bom e nem ruim, é uma ferramenta que as pessoas usam para vender, ok? Isso não é bom, nem é ruim, isso não fala bem nem mal do conteúdo. Maravilha? Eu fui acionado por algumas dessas pessoas que trabalham com lançamentos para lançar o Hermética. E eu no começo achei muito interessante. E fui realmente ouvir o que estava acontecendo. Com o passar do tempo, e depois de conversar com outras pessoas, eu vi que talvez só esse grupo foi ruim, né? Talvez outros grupos sejam ótimos e eu não encontrei esses grupos ainda. Eles acabaram tentando mudar muito a minha essência, mudar o Nino, né? Então eles queriam que eu começasse a aparecer de camisa, porque isso dá mais veracidade para o público geral, parari parará, que eu falasse de forma X ou Y, que eu mudasse meu discurso, enfim. Muitas coisas eles tentaram mudar em mim. E eu acabei não gostando, porque ia deixar de ser o Nino. E eu gosto de ser o Nino, sabe? Se tem uma coisa que o Hermética me ensinou ao longo do tempo, é que seguindo aqueles passos do Hermética, eu me tornei quem eu quis ser, quem eu quero ser, então eu não quero mudar isso. Dito isso, eu decidi no lançamento do Hermética ser honesto e sincero, completamente transparente. Então eu falei coisas que muitas pessoas até condenaram que eu tivesse falado, exatamente porque eu escolhi ser honesto.
Uma dessas coisas é já vender o Hermética de cara. Eu não fiz aquela coisa toda, olha só, é uma é um lance blá. Eu falei, olha, é um curso que eu vou vender e é isso, cara. E dentro do curso vai ter XYZ, tem até a live aqui, eu vou deixar pra vocês. O curso tem XYZ, vocês vão encontrar dentro XYZ, tá aqui, ó, tá aqui, é isso. Você quer, vai, você não quer, não vai. E o Fausto levantou uma outra questão muito interessante, que é o apelo à simpatia, né? Vocês compram muitas vezes as coisas pela simpatia de quem está vendendo. E a aparência física muitas vezes vai falar a respeito disso. Se o cara é bonitão, se a mina é bonitona, essas coisas todas, a probabilidade da pessoa adquirir aquele conteúdo é muito maior. E eu gostaria de alertar vocês a respeito disso também no mundo mágico, né? Porque o mundo mágico está repleto de pessoas que vêm trazer para vocês fantasia. Eu mesmo uso uma, que é meu paramento. Eu não deveria usar isso daqui, mas eu confesso que para mim isso daqui é um gatilho meu, tá? Se vocês pegarem os vídeos que eu faço sem paramento e os vídeos que eu faço com paramento, paramento é essa roupinha aqui, vocês vão ver a diferença de dinâmica. Por quê? Quando eu visto o paramento, eu represento a ordem do Grande Oriente Místico. E representando a ordem, eu tenho que fazer o máximo para não fazê-los passar vergonha. Não fazendo-os passar vergonha, eu falo de uma forma mais tranquila. Então, para mim, é um gatilho isso daqui, tá? Mas se você for ver pessoas que falam sobre magia, vocês vão ver, em geral, pessoas que vestem de preto, usam pentagrama, com touca, muitas vezes até uma foto escondendo o rosto, etc e tal. Uma série de coisas que, de novo, não falam bem, nem falam mal do conteúdo. Ok? O conteúdo é uma coisa, a apresentação é outra. O que eu gostaria de levantar para vocês só é que vocês não se deixassem levar por isso. Pela forma, em vez do conteúdo. Nino, mas como é que eu vou saber o conteúdo da pessoa? É fácil. Olha os vídeos deles, né? Eu tenho quase 600 vídeos, eu acho, quase 500 vídeos, um pouco mais que isso, online aqui, desde o comecinho da minha caminhada. Eu apaguei poucos vídeos ao longo disso. E estão todos aqui para você ver. Eu me gabo hoje em dia de não ter bloqueado ninguém aqui no meu canal. Eu bloqueei uma pessoa só, porque ela estava sendo ofensiva com outros inscritos. Eu não bloqueio, eu não apago comentários, tá tudo colocado aqui. Os xingamentos, as tentativas de me humilhar, as tentativas de falar contra mim, essas coisas todas eu não apago. Por quê? Porque eu aprendo com elas e acho que seria injusto eu não permitir que vocês também aprendam. Então tá tudo aqui embaixo. Vocês podem prescrutar o meu canal. E vocês devem fazer isso no canal de outras pessoas. O Conhecimento da Humanidade, o CDH, é um canal bom pra caramba, né? O Bruno e o Léo, eles fazem um trabalho maravilhoso na internet com relação ao ocultismo e magia. Olhem os vídeos deles. Olhem os vídeos do Fausto Ramos, que eu acabei de citar. Os vídeos do Vitor Vieira. Dá uma olhada no conteúdo deles. Julguem as pessoas que estão trazendo conteúdos pelo conteúdo e não pela forma. Para de ser enganado, para de cair nessas coisas, gente. Não é porque as pessoas acendem círculos de vela, 300 velas, e vem arcado e falando estranho, que essa pessoa é melhor ou pior do que outra. Não é porque uma pessoa aparece na internet falando que ela incorpora o Exu Caveira em vez do Exu José, que ela é melhor do que o outro. Nomes não fazem as coisas. Palavras são só palavras. Imagens são só imagens. Entendam o conteúdo. E isso para tudo, não só para o digital influencer. Se você é umbandista ou quer conhecer a Umbanda e você vai num terreiro, por exemplo, não se impressiona pela beleza estética do terreiro ou do trabalho. Não importa se tem 600 velas acendidas ali embaixo do congá e o congá com imagens do tamanho real de pessoas. Isso não faz um trabalho bom. Não importa se lá tem 25 Exus Tata Caveira e 35 Zé Pilintras. Não importa. O que importa é a mensagem que é dada. O que importa é se o que a pessoa está falando faz sentido para você. O que importa não é a música legal. Eu adoro um atabaque. Eu toquei atabaque por 10 anos, 15 anos. Eu adoro um atabaque. Mas não é isso que fala para mim que o terreiro é bom. Não é a imagem. É o conteúdo. Não é o porquê eu faço aqui um vídeo de quarta com um chroma key e livros aqui atrás que eu tenho conteúdo. Você só vai saber se eu tenho conteúdo avaliando o meu conteúdo. E não se deixando levar porque eu uso uma bata. Agora, uma coisa muito importante para você levar em conta. Conteúdo não é aquilo que você concorda, tá? Aliás, muitas vezes é exatamente o oposto.
Aprendizado se dá através de colisão de ideias. O que quer dizer basicamente que eu preciso encontrar ideias opostas à minha. Por exemplo, eu gosto muito de estudar e estudo muitas coisas. E uma das coisas que eu estudo é sobre a vida, né? E dentro da vida a gente vai estudar o planeta onde a gente mora. E eu sei que a gente mora num planeta, entendeu? Mas existe uma galera que defende que a gente mora numa terra plana. Eu não cheguei e desconsiderei a ideia da terra plana por ser imbecil logo de cara, embora ela seja imbecil logo de cara. Eu fui o quê? Tentar primeiro ouvir os argumentos deles. Eu não precisaria, porque tipo, já é provado que a Terra é esférica, tem foto, tem tudo. Mas eu fui ouvir os argumentos dele. E vi que os argumentos não fazem sentido. Isso causa o que em mim? A necessidade de fortalecer as minhas próprias ideias. Então, olhando as ideias de terraplanistas, eu comecei até a ver que tinha coisas que eu realmente não entendia, como por exemplo algumas equações de geoesfericidade. E aí eu fui entender melhor essas equações, logo aprendi mais matemática, para eu conseguir refutar essas ideias e ver se elas são falsas ou não. Assim como, por exemplo, a história dos eram os deuses astronautas lá do von Däniken, né? E depois do Robson Pinheiro, que lançou um livro a respeito disso. Eu fui atrás das informações que eles dão, para eu ver se realmente faz sentido o que eles estão falando. E vi que é um grande amontoado de groselha. Mas se vocês quiserem e acreditarem neles, o meu desafio para vocês é, olhem o lado oposto. Né, o von Däniken, por exemplo, vai falar que é impossível o povo egípcio levantar as pirâmides com blocos de pedra de 2,5 toneladas. E eu vou te falar que nem tanto, porque hoje em dia a gente já sabe até como foi feito isso, porque a gente encontrou hieróglifos em pirâmides que nos falam como foi feito. O que acontece é que essa informação não cai na maioria das pessoas. E isso me faz te trazer um outro conteúdo, também levantado pelo Fausto Ramos, a magia quântica. Confesso que eu já nem sei quanto tempo deu esse vídeo, tá? Eu tô só aqui fazendo uma catarse com vocês. Mas o que faz, por exemplo, algumas pessoas entrarem em fama instantânea na internet, vendendo conteúdo sem nenhum fundamento, é exatamente a falta de conhecimento seu. Lembra que eu falei lá no começo que o Fausto dividiu em 3 partes e a primeira é o cara que nada sabe, mas sabe um pouco mais? Então, o cara que nada... Você não sabe... Imagina assim, você não sabe nada sobre física quântica, você nunca viu algum vídeo sobre isso. A pessoa sabe um pouco mais. Quando ela sabe um pouco mais, ela consegue distorcer a realidade a ponto de te convencer do que ela está falando faz sentido. E eu vou te dar um exemplo. Muita gente do mundo quântico fala, por exemplo, da dualidade onda-partícula, né? Usando um experimento chamado experimento de dupla fenda. Ok? Eles vão falar, olha, no experimento de dupla fenda, um átomo que deveria se comportar como partícula se comporta como onda. Logo, o nosso pensamento, que funciona através de eletrochoques, né, na nossa cabeça, pode também mover ondas, o que vai influenciar nos seus átomos, o que vai fazer você moldar a sua realidade. O experimento não é nada disso. O experimento de dupla fenda nada mais é do que uma análise de comportamento anômalo dentro de partículas em situações muito controladas. Muito controladas. Nada na física quântica vai falar com relação a pensamento e mensuração de pensamento, por exemplo. Geralmente as pessoas que estão no mundo esotérico quântico vão falar a respeito disso porque existe uma frase que foi dita de forma irresponsável, talvez, ou não explicativa, pelos físicos, e que caiu no mundo profano sem a devida explicação, que é aquele negócio de a observação do experimento muda o experimento. O que isso quer dizer? Toda observação que a gente faz depende de uma interação. Geralmente a interação é entre um fóton e um átomo, quando a gente está falando de mundo quântico. Mundo quântico é o mundo subatômico, tá? Então, para a gente ver alguma coisa, a gente precisa que um fóton bata nessa coisa e volte ao nosso olho. É isso que faz com que você esteja me vendo, por exemplo. A sua tela aí, seja televisão, smartphone ou computador, emite fótons. Esses fótons entram no seu olho. Quando a gente vê, por exemplo, ao vivo a parede, quer dizer que o Sol emitiu fótons, esses fótons bateram na parede e reverberaram para o meu olho. Ok? Presta atenção nisso. Um fóton bateu na parede e reverberou para o meu olho. Acontece que o peso de uma parede, ou dos átomos que compõem uma parede,
é muito maior do que o peso de um fóton. E por peso eu estou sendo aqui muito generalista, tá? Na verdade isso chama momento. Mas quando a gente está observando um próton ou um elétron, ele tem um peso muito similar ao peso de um fóton. Então quando a gente joga um fóton no elétron e esse fóton rebate para o microscópio, se isso fosse possível, para a gente enxergar, a gente não tem microscópios que fazem isso, tá? Mas se fosse possível, a gente colocar um fóton batendo num elétron para voltar para o nosso olho e a gente observar, como o peso dos dois é muito parecido, o momento deles é muito parecido, quando o fóton bate no elétron, ele joga o elétron para o outro lado. Isso não tem a ver com o fato da minha mente ou o meu olhar, a minha vontade mudar o experimento. Tem a ver com que eu preciso de um fóton para chegar àquilo. E é só isso. Né? O experimento de dupla fenda é exatamente a mesma coisa. Você faz uma parede com duas fendas, fenda 1, fenda 2, e você joga elétrons, certo? Ou partículas similares, muito pequenas. E aí você começa, depois de um tempo, a observar um certo padrão sendo criado numa placa de observação. E é só isso, não tem nada a ver com nada que vai te alterar a vida. Pelo menos não nesse sentido. A gente vai usar a dupla fenda para outras coisas, mas não para alterar a cor do olho, por exemplo, ou mudar seu DNA para você reprogramar riqueza. Porque, na verdade, riqueza nem é uma questão de DNA. Não tem nada no nosso DNA que faça a gente ser rico. Senão, Thor Batista seria também milionário, né? Dado que o pai dele é quem é, e ele, na verdade, não é muito bem sucedido nos negócios dele, não. Mas enfim, eu tô fazendo esse vídeo mais porque eu achei super pertinente o que o Fausto tá fazendo, tá? Até porque eu estou inserido nesse mundo do nomadismo quântico, né? Eu também vendo cursos aqui. O que eu tento fazer é deixar claro para todo mundo, como eu disse, aonde eu estou nesse lugar. Então eu falo, olha gente, o Hermética não é curso para magistas foda, né? Para magistas profundos. É curso para profano. Eu vou trazer o hermetismo de uma forma linear e mais basal. Não vou falar de magia, não vou falar de ocultismo, de hermetismo, sei lá, nada dessas teorias de alquimia, para ensinar uma pessoa a viver melhor, digamos assim, dentro do paradigma hermetista. Eu vou falar o que o hermetismo interpreta daquilo e pronto, é um negócio mais basal mesmo, mais generalista, digamos assim. Inclusive, acho que numa das lives eu falei, uma pessoa perguntou, Nino, se eu fizer o hermético, então eu posso ser considerado um mago hermetista? E eu falei, não, são coisas completamente diferentes. Eu tento ser honesto com você, né? Eu tento ser sincero com você e delimitar exatamente o que eu estou falando. No meu curso prático aqui em São Paulo, eu em geral faço a primeira aula como um alinhamento de expectativa, exatamente para explicar exatamente o que as pessoas podem adquirir ali. Mas não é todo mundo que age assim. E a única forma de você fugir disso e deixar de gastar dinheiro à toa é você se informando. É você procurando informações. É você, por mais que vocês achem isso idiota, porque eu sei que tem muita gente que tem preconceito com isso, mas é você definindo mestres. Mestre não é um cara que vai ser superior a você em todos os assuntos, como todo mundo geralmente acha. Mestre é um cara que tem mais conhecimento do que você num determinado assunto e te ajuda a crescer naquele assunto. Né? Eu, por exemplo, sou o grão-mestre de uma ordem. Aliás, nem grão-mestre, eu sou um cargo acima do grão-mestre da nossa ordem, da Ogon. Entretanto, eu uso o grão-mestre que está abaixo de mim, eu uso iniciados, por exemplo, o Lucas Pacheco, como mestres em determinadas coisas. Ele me ensina muita coisa. Por quê? Porque eu sei que ele sabe mais do que eu em um determinado assunto. A Nina Taboada, que é uma pessoa que eu sempre cito no meu canal, eu uso ela como mestra em determinados assuntos ligados à psicologia. Tem diversas... Meus pais são meus mestres em alguns momentos, minha filha é minha mestra em alguns momentos. Eu gostaria muito que vocês parassem com esse preconceito e começassem assim, a aceitar que tem pessoas que sabem mais do que você, não é todo mundo, e você só vai saber quem sabe mais do que você quando você começar a avaliar conteúdo. E para você avaliar conteúdo, não adianta. Você vai ter que começar a estudar alguma coisa, começar a ler a respeito das coisas, começar a ver a respeito das coisas. E você só vai entender a respeito das coisas e ter melhor conhecimento das coisas quando você vê as coisas que colidem com essa sua ideia primeva. Tá? Bom, gente, era isso que eu tinha pra falar hoje. É um vídeo super catártico, né? Na verdade, não é um vídeo que eu acho que vai trazer muito conteúdo pra vocês, mas eu espero que eu tente ajudar de alguma forma, porque no final das contas,
Eu não gosto que ninguém seja enganado, tá? Eu tento ser o mais honesto possível com todo mundo, eu tento ser o mais sincero possível com todo mundo. E eu acho que é legal se todos nós, cada um de nós agisse assim, sendo honesto, o máximo possível, a gente mudaria o Brasil. A gente mudaria a nossa família, depois a gente mudaria a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade. Eu, como tenho um alcance um pouco maior, talvez eu mude um pouco mais de pessoas, mas isso só muda pelo exemplo. Então eu assumi o exemplo de estar aqui na frente de vocês e ser o mais sincero possível. Eu falo para vocês das coisas erradas que eu fiz, eu falo para vocês das coisas certas. Eu não escondo, não escondi, por exemplo, não escondo até hoje as crises de depressão que eu tenho às vezes, não escondo de vocês as crises de ansiedade que às vezes eu tenho, não escondo de vocês as merdas que eu faço, não escondo de vocês os vinhos que eu tomo. Eu não escondo nada. Eu tento ser honesto, porque eu tento fazer da minha vida um exemplo, tentando ser, claro, a melhor pessoa possível, dentro do que eu considero ser uma boa pessoa. Inclusive, assumindo que eu tenho rompantes de raiva, que eu tenho rompantes de estresse, que eu não sou aquela pessoa ícone que todo mundo tenta ser. Eu não sou aquele mago que todo mundo fala, o mago X não tem erros, a vida dele é maravilhosa, a vida dele é XYZ, aquele pai de santo que tem a vida linda. Não, cara, eu tenho a minha vida, nesse momento de caminhada, ela é perfeita. Eu não tenho do que reclamar. Embora eu more com 40 anos com os meus pais, né, fruto de uma série de coisas que eu estou fazendo na minha vida, eu não tenho do que reclamar. Eu sou imensamente feliz com a minha filha, eu sou imensamente feliz com o trabalho que eu faço com vocês, eu sou imensamente feliz de chegar onde eu cheguei, de ter minha motoquinha, de comer as coisas que eu como, eu sou feliz pra caramba. Só que sim, eu tenho momentos ruins. Tem momentos que eu tô tão pra baixo que o Caco, que é meu grande amigo, me liga, né, via internet, via WhatsApp às vezes, pra perguntar, e aí, meu, você tá bem? E às vezes eu falo pra ele, não tô e não quero falar agora. Eu tenho altos e baixos, como todo ser humano. Esconder os altos e baixos é parte de você não aprender com você mesmo. É parte de você se enganar. E se enganar nunca é legal. É o primeiro passo para você se arrepender lá na frente. Então, com essas mensagens de paz e caridade, eu deixo vocês aqui por aqui hoje. Se gostou do conteúdo, curta, compartilha e a gente se vê por aí.